Eu vim aqui falar com você a respeito do medo, aquele medo que está te paralisando de alcançar os seus maiores sonhos. Eu quero compartilhar aqui uma experiência pessoal de algo que para mim era grandioso. Eu precisava fazer um movimento que na época muitas pessoas falaram: Luísa, como você é corajosa, mas eu estava agindo apesar do medo, porque eu não deixei de sentir medo de algumas circunstâncias, mas eu entrei em ação. E aí é sobre isso que eu queria falar com você. Se você está tendo este medo que está te paralisando para você alcançar seus sonhos, então esse vídeo é para você. Vou contar aqui a minha experiência que me fez entrar em ação apesar do medo. A minha experiência foi que no final da minha faculdade eu sabia que eu queria algo maior. Meu sonho não estava muito bem definido, que eu queria algo específico, mas eu sabia que eu queria algo maior. E o que eu tinha na época era uma formação em matemática e a continuidade disso era: vou fazer um mestrado. Só que para fazer um mestrado, eu pensei, eu não vou fazer um mestrado aqui, porque se eu quero algo grande, eu preciso ir para uma cidade grande, eu preciso para uma universidade que seja de renome, que seja uma federal, que seja uma estadual. E aí comecei a pesquisar e vi duas faculdades que eu poderia fazer o meu mestrado. Uma era a UFRJ, do Rio de Janeiro, e a outra era a USP, de São Paulo. E nessa escolha eu fiquei entre as duas eram muito boas, mas eu escolhi o Rio de Janeiro porque tinha praia e eu amo, simplesmente amo praia. Então, primeira coisa, eu tinha um foco, que era sair da minha cidade e ir para um lugar que me proporcionasse crescer. Este era meu holofote, era meu foco. Quando você focaliza em algo, é como aquela luz quando você está num teatro, não tem aquele holofote que foca no ator? Tudo o que está ao redor não é visto, e tudo que está ao redor pode ser que sejam os medos, os obstáculos que você acaba nem enxergando porque você está tão focado em atingir aquele objetivo que você não pensa em mais nada. Outro ponto importante foi que as pessoas que eu questionava, perguntava, pedia opiniões, eram pessoas do meu ecossistema, ou seja, eram professores que poderiam me incentivar a realmente ir e fazer esse mestrado, outras pessoas, inclusive da própria universidade, que eu mandava e-mail e elas me incentivaram a ir até lá porque eu não conhecia ninguém. Imagina você sair do interior sozinha, sendo mulher, tendo se planejado por conta própria, pegar todas as suas trouxas e fazer uma grande viagem. Era bem distante da minha cidade. Eu estaria num lugar onde eu não conheço ninguém, que eu não tenho família, mas eu tinha uma vontade e eu sabia que aquele era o meu caminho, era a porta que eu encontrei para sair da onde eu estava e crescer, que era o que eu desejava. Então a primeira coisa que eu quero te passar aqui com esse vídeo é: se você tem um sonho, foque, coloque o holofote naquilo que você mais deseja e pense em todas as alternativas possíveis para que aquilo dê certo. Se tem algo que existe um perigo, o que precisa ser feito para você amenizar ou superar aquele perigo? Então, por exemplo, no meu caso era a localização, eu poderia ficar num bairro melhor. E num bairro não tão perigoso, eu faria pesquisas. E assim foi. Eu tinha 21 anos, sozinha, fui com a minha cachorra, ainda fui com um animal de estimação num avião, parando numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá eu aprendi numa faculdade que se chama Vida. Eu passei por muitos perrengues, muitos. Eu nem vou contar aqui nesse vídeo quanto perrengue que eu passei. Porém, eu ultrapassei aquela barreira do eu acho que eu vou. Não, eu tinha uma meta, eu tinha um alvo a ser mirado. E aí tinha uma outra questão que é muito importante falar sobre o risco. Você sabe dos riscos que tem e você assume esses riscos. Só que, de novo, você está tão focado em alcançar aquele objetivo que você quase que ignora os riscos e vai na frente. E o meu risco era, para entrar no mestrado em matemática pura na UFRJ, eu precisaria fazer o que eles chamam de curso de verão. Esse curso de verão dura 2 meses e
sai um resultado de 2 provas que você faz. Você pode passar com bolsa de estudos ou sem bolsa de estudos. Eram mais ou menos uns 100, 110 pessoas que concorriam às vagas. Eram no total 25 vagas, se eu não me engano. Só que de bolsas de estudo eram 10 bolsas de estudo. E no meu plano era, eu tenho dinheiro para 3 meses. E eu não tinha como pedir para ninguém me sustentar. Era ou vai, ou vai. Então eu fui e as pessoas me perguntaram, mas Loise, e se você não passar? Sabe o que eu respondia para elas? Não tem essa opção. Eu não tenho a opção B. E elas falaram, mas e se acontecer? Porque as pessoas tendem a falar para você do caminho, olha, te alertar. Elas vêm como amigas, realmente, elas estão preocupadas com você. Ah, mas e se não acontecer? Se não acontecer, se não der certo, se eu não passar, eu vou achar um jeito de ficar lá, mas eu não volto. Essa era a minha resposta. Não importa o que aconteça, eu não vou voltar. Essa era outro mindset, outra coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia e que eu não voltaria. O meu plano era o plano A de passar com bolsa de estudos. Se eu não passasse, eu ia pensar lá na hora. Ah, eu penso o que fazer, sei lá, vou vender alguma coisa para me sustentar, mas eu vou fazer de tudo para passar. Final da história foi que eu chorei pra caramba, porque a prova era dificílima. Imagina, gente, matemática pura. Tinha gente que fez 2 anos de preparação para aquele curso. Eu não tinha nem preparação de bacharelado, só que eu tinha tão forte na minha cabeça que eu ia passar com bolsa, que eu fiz absolutamente tudo que estava ao meu alcance para passar. E aí eu passei, realmente consegui a bolsa de estudo. Então, o que eu quero realmente com a minha história, através da minha história de vida aqui passando uma parte dela, né, te passar que se você tem um sonho, foque nele e queime a ponte da opção do se não der certo. É ou vai, porque a questão não é se, e sim quando você vai realizar esse sonho. Não importa o tempo que leve. Se você continuar e persistir com ações constantes, ajustando a sua rota, pedindo ajuda para pessoas, para profissionais, compartilhando também com pessoas da sua confiança que te apoiam, você vai alcançar este sonho. Basta você continuar sempre e ter na sua cabeça que é isso que você quer. E não ficar olhando outras opções. Pegar o holofote lá e mirar só naquilo que você precisa dar energia e foco. Então é esse o recado que eu queria te dar. E se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, coloca seu comentário, se inscreve no canal, assim eu fico sabendo que os conteúdos aqui estão servindo para te inspirar, para te ensinar algo e assim me incentiva a criar cada vez mais vídeos de conteúdo para você.